Fala, torcida do Santa! Classificado para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai para o segundo mata-mata. Agora vou te contar que sufoco, hein? Que coisa desnecessária o Santa Cruz passa. Mas isso a gente deixa para criticar depois, porque esse vídeo é só para o torcedor coral comemorar essa classificação nos pênaltis. No tempo normal, o Santa venceu por 2-1. Nos pênaltis, que sufoco, hein? Vamos mostrar todos os lances para você, mas não sem antes você garantir logo essa moral, esse like aqui com o nosso vídeo. Dá um like, ativa os sininhos para as notificações. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Para comemorar, aí você vai lá e aperta se inscreva no canal. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações. Nas nossas redes sociais tem os links também dos nossos vídeos para você já curtir, compartilhar, comentar, deixar aí o seu comentário. O que é que achou da vitória do Santa? Nosso QR Code também está na tela para você. É o nosso canal WhatsApp, também inteiramente grátis, para você também pegar os links, todas as nossas matérias, tudo que é destaque do Santa Cruz e compartilhar nas suas redes sociais, mandar também para o seu amigo, zoar com a cara do adversário, do rubro-negro, do alvirrubro, enfim, vamos lá. E você pode ser membro do canal também, né? Clicando aqui embaixo, ó, nesse botãozinho que tem aqui, seja membro, você pode ser membro, se tornar um multiplayer por apenas R$ 1,99, notícias exclusivas, conteúdo para você. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, falando desse primeiro mata-mata e falou sobre tudo, toda a semana do Santa Cruz, que a gente passa limpo agora. Põe no ar. Primeiro, agradecer a Deus, consagrar a Ele essa classificação. Hoje eu entendi o que é o Santa Cruz, porque eu já tinha estado do lado de lá. Hoje eu estive do lado de cá. Hoje eu vi o que é o time do povo, hoje eu vi que o morro desceu. Foi contagiante. A presença do Peninha aqui na coletiva foi porque, antes do jogo, a gente reuniu e falou que o Peninha, o funcionário mais antigo do Santa Cruz, ele era o cara que tinha mais valor dentro do Santa Cruz para todos nós. E a gente não podia ser eliminado hoje, porque a gente tinha que olhar para o Peninha, olhar para todos os funcionários. E o Peninha representa o morro, o Peninha representa o time do povo, Peninha representa a nossa torcida, Peninha representa todos os funcionários e colaboradores, diretoria, jogadores e eu. Peninha, você representa essa nação tricolor. Obrigado. Então era a razão do Peninha estar aqui. A gente criou o Peninha hoje como um símbolo para representar tudo que esse jogo representava. E eu quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor. Mesmo no momento adverso, eles esgotaram os ingressos faltando 48 horas para o jogo. E a gente consegue entregar isso para eles. Obrigado, torcida tricolor. Perfeito, então. Marcelo Cabo emocionou bastante, inclusive, depois da classificação com a torcida. O Peninha também está visivelmente emocionado aqui com essa homenagem que todo mundo vem fazendo depois da classificação. Marcelo, saindo um pouco da parte tática do jogo, daqui a pouco a gente vai abordar mais isso, mas eu queria que você falasse um pouco daquele seu desabafo. Logo após a defesa do Rock Kennedy nos pênaltis, você vai para a torcida em prantos. Eu confesso que em 12 anos dessa profissão, eu nunca tinha visto um treinador se emocionar tanto como você se emocionou com uma classificação, uma conquista. Queria que você falasse esse sentimento. Acho que foi o sentimento de todos, né? Ali eu só expressei o nosso sentimento. Cara, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi representar o Santa Cruz. Eu sei que a história recente do Santa Cruz é uma história difícil. Essa torcida não merece estar onde está. Então passar na nossa cabeça que hoje poderia ser o último jogo, não foi uma semana fácil. Mas foi uma semana que a gente tinha que separar o homem dos meninos. É uma semana que a gente sabia que a gente ia representar uma nação. Eu vim do hotel pra cá, cara, eu fiquei vendo o caminho, o pré-jogo. Cara, quem não se emocionar com isso, quem não mover isso, se o coração não bater mais forte, tá morto o futebol. Então, eu escolhi um desafio para treinar o Santa Cruz, um momento muito difícil do Santa Cruz. E vocês sabem, momento de transição, momento de chegada de SAF, tivemos percalços durante o caminho, mas o mais importante que eu nunca desisti do Santa Cruz. Eu nunca desisti.
E ali foi um choro de alegria, sabe? Um choro de entregar um Dia dos Pais maravilhoso ao pai tricolor. E eu falo de coração, cara. Eu já perdi uma Copa do Mundo de 2010. Eu estava naquele vestiário Brasil-Holanda. Eu estava lá, velho. Talvez se eu fosse eliminado hoje, eu não sei se a dor de hoje seria maior do que aquele Brasil-Holanda. Eu não preciso ser hipócrita nem fazer média com ninguém, não. Minha esposa veio de Maceió junto com a minha filha, meu genro, meus netos. Minha esposa hoje foi cedo comprar 2 camisas novas para o meu neto, porque eu falei para ela, compra porque a gente vai continuar. Então aquele choro foi um choro de alegria, cara. Não foi um choro de desabafo, foi um choro de dividir meu sentimento com essa torcida maravilhosa. Mas não só eu, cara. Um choro que representou a nossa diretoria, os nossos jogadores. Um choro que representou da gente respeitar a nossa torcida quando a gente é criticado. A gente respeitar vocês da imprensa quando tem crítica. Eu cresço com ela, eu analiso elas. Eu não tenho problema de mudar de ideia nem de opinião. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu errei, eu mudo. Mas eu tenho que tomar as decisões. E me alegra muito meu coração hoje ver a alegria de que eles estão voltando para casa. São mais 15 dias. São mais 15 dias. Nós vamos agora a etapa. E o que eles viram hoje, essa entrega, essa alma, esse time determinado, esse compromisso. Cara, nós fizemos uma reunião ontem no hotel que durou 2 horas. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu vivi no futebol. Quero só falar para o nosso torcedor e vocês da imprensa que nós estamos muito comprometidos. Futebol não é uma ciência exata, não é uma matemática. Às vezes a gente elabora, planeja e não consegue, entendeu? E hoje o que a gente planejou, o que a gente elaborou, a gente conseguiu levar para o campo. Fizemos um gol logo no início, que era o nosso projeto de jogo. Depois tivemos a oportunidade de ampliar. Tomamos um gol numa transição, num descuido, mas a gente também estava preparado para os pênaltis. A gente preparou o Rock Kennedy, que falhou no último jogo. Nós chamamos ele e falamos que a classificação hoje poderia passar por ele. Passou. Então é isso. É um choro de alegria, é um choro de felicidade. Vai ser um dia de paz muito legal que eu vou passar com meus netos, com meus filhos e com cada tricolor que eu encontrar pela frente. Marcelo, primeiro, o que o Santa aprende, né, com as cobranças de pênaltis como foi hoje, e essa classificação? E claro que a classificação lá aconteceu para as oitavas, mas já deu olhar para frente e já viu altos. Né? E a gente percebe que é uma equipe também que tem seus valores. Como é que esse jogo de hoje vai ser importante? E como é que você pensa em preparar essa equipe nos próximos dias para jogar em casa? Agora é diferente, né? O primeiro jogo acontece em casa, depois você vai decidir fora. A gente aprende todos os jogos, né? A gente vai aprendendo, vai corrigindo. Eu falei na coletiva de sexta-feira para vocês que foi uma semana de muita correção, né? Eu acho que tudo que a gente não fez no jogo passado, a gente fez hoje. Uma marcação alta, uma marcação pressão. Cara, ganhamos 90% dos duelos. Aquilo que nós deixamos a equipe dele jogar no jogo passado, nós não deixamos hoje. Nós marcamos alto, nós fomos aguerridos, nós fomos aqueles jogadores que tem que jogar com a camisa do Santa Cruz, tem que jogar assim. Nós fomos jogadores que de estatura baixa, ganhando bola aérea, dividindo. Eu falei para eles, ó, o Giovani tem 1,60 m, o Thiaguinho, o Natan, não quero saber. Vai ter que ganhar duelo em cima e embaixo. Então a gente conseguiu incorporar o que é o Santa Cruz. Eu acho que passou muito disso, mas também tivemos um time muito organizado, muito do que a gente planejou na semana. Outro gol de bola parada, muito treinado. Não foi coincidência, eu vou dizer por quê. Analisando o jogo anterior, eles colocam a barreira e a linha deles fica muito dentro da área. Vocês percebem que nos jogos passados eu batia pé aberto, eu bati pé fechado na direção do goleiro para que a gente pudesse atacar essa bola frontal. Então não foi, o gol foi planejado, o gol foi treinado, o gol foi estudado. E nós fizemos o segundo gol, uma jogada maravilhosa do Thiago. Esse é o Thiago que a gente conhece, esse é o Thiago decisivo e letal. Para minha opinião, tá? Foi a melhor partida que ele fez sob meu comando, foi hoje. Fez uma boa partida contra o América e o Thiago hoje fez uma grande partida. Não só o Thiago, mas todo o elenco. Então, assim, correções, ter humildade para aceitar as críticas, crescer com ela, corrigir com ela. Futebol, eu costumo dizer que é uma ponte aérea. Semana passada a gente estava alvo de muita crítica.
Hoje você é alvo de elogio pela classificação. Então você não tem que se depreciar porque você está no momento de críticas e você também não tem que se lisonjear porque você está no momento de vitória. O treinador é o copo sempre meio cheio, né? Ter a sabedoria de receber as críticas e a resiliência e o entendimento para poder mudar o que tem que ser mudado e melhorar sempre aqui. Eu trabalho para esse escudo chamado Santa Cruz. Então eu vou estar sempre tentando entregar o melhor. E eu quero agradecer a Deus primeiramente e todos os meus companheiros de trabalho. Todos. Diretoria, comissão técnica, o Pedro que está aqui, o Arley, que são meus pares de dia a dia bem presente, o presidente Bruno que se faz presente, diretoria, comissão técnica, jogadores, colaboradores. Essa vitória foi de todos, que foi um trabalho muito bem feito, porque o Sergipe é um time muito organizado, um time que a gente sabia que se a gente não fizesse uma partida muito boa, a gente poderia não levar essa classificação hoje. Então a gente trabalhou bastante o mental dos jogadores, fazer ele acreditar que a gente podia reverter hoje. Marcelo, eu queria saber sobre a tua opção também de início de partida. O retorno do Totti era até natural, pelo que a gente já vem acompanhando do Santa nessa temporada, pelo desempenho do Totti, mas a permanência do William Alves ao lado do Eurico, a escolha também do João Pedro para iniciar a partida e você abrindo mão de ter um jogador mais de extrema, que é o Thiaguinho, que entrou no decorrer da partida. Eu queria usar o Thiaguinho mais para essa profundidade de segundo tempo, porque eu tinha a convicção que a gente ia abrir o placar, eles iam precisar sair, eu precisava. O Thiaguinho do nosso elenco, ele é o jogador que melhor ataca a profundidade, faz os facões, ataca a profundidade, e eu sabia se a gente fizesse um 2-0, eu teria esse espaço para o segundo tempo. Contrapartida, a marcação-pressão deles é muito encaixada. E o que acontece? Eu botei o João Pedro para vir fazer o quarto homem de meio campo e eu tenho mais uma linha de passe. E aí eu criei uma amplitude e profundidade com meus dois laterais. Eu botei meus laterais pisando em cima da linha, trazendo o Giovani e o João Pedro por dentro, para a gente ter essa superioridade numérica e os passes entrarem, para a gente quebrar essa primeira linha de pressão deles, que é muito bem feita. Então essas foram... E a questão do William Alves e do Matheus, eu te confesso que o William fez três partidas comigo, muito boa. E eu expliquei até na minha coletiva a escolha do Matheus para continuidade no jogo passado, mas eu entendi que esse jogo era um jogo de muita pressão. E o Willian é um cara muito experiente, é um cara que controla o sistema defensivo, controla a profundidade. Ele é um cara que controla o setor e vive um bom momento. O Willian não parece que tem 38 anos. Eu já falei isso com vocês. E hoje ele fez outra partida muito, muito boa. Liderou. Então, assim, cara, a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra, a gente faz a escolha. O que eu não posso me refutar é de tomar a decisão. E graças a Deus hoje foram todas correspondidas e no final a gente sai classificado. Marcelo, boa noite. Queria que tu falasse, tu falou já há pouco que a classificação passou muito pelas mãos do Rock Kennedy. E queria que tu falasse da importância disso, porque o Rock Kennedy tem 22 anos e vai oscilar. Para muitos foi taxado como vilão pela falha no primeiro gol no jogo lá em Sergipe e hoje defende 2 pênaltis, traz essa classificação para o Santa Cruz. Qual o tamanho dessa atuação do Rock Kennedy para você? Você sabe quem foi um cara fundamental para essa grande atuação do Rock Kennedy? Felipe Alves. O que o Felipe tem conversado com ele, o que o Felipe tem passado a sua experiência para ele, o que o Felipe conversou com eles nos treinamentos de pênalti, na própria disputa de pênalti. Então a gente é uma equipe. Eu, sinceramente, eu trabalho hoje no Santa Cruz para mim um dos melhores preparadores de goleiro do Brasil, que é o Medeiros. E não é fácil você ter um jogo que teu goleiro falha e você tem que tomar uma decisão nos jogos decisivos. Eu sempre falei, eu vou tomar as decisões aquilo que eu tenho convicção. E eu tive a convicção na permanência do Rock Kennedy, ele fez uma outra boa partida. E foi fundamental nos pênaltis, mas passa muito pelo Medeiros, passa muito pelo Felipe Alves no dia a dia. O Felipe tem o Rock Kennedy como um irmão mais novo, já trabalharam no São Paulo junto, eles são muito próximos e a gente ouvia, aquele que é mais velho e tem mais sabedoria, também é sabedoria. Boa noite. Parabéns pela classificação, foi dramático, né, mas valeu a pena. E o Santa fez o gol muito rápido, né? Mas não manteve assim, logo no início do primeiro tempo, aquela mesma, como é que se diz, uma ímpeto, exatamente, aquele mesmo ímpeto, cedendo muitas vezes ataques para o Sergipe. E eu não sei se foi isso estudado
a questão do momento do jogo? O que você atribui a essa oscilação? A gente até, eu acho que até os 30 minutos do primeiro tempo, 25, a gente teve o gol e teve o controle. Cara, eu não me lembro assim de uma grande defesa do Rock Kennedy no primeiro tempo. A gente continuou em linha alta, pressionando eles. Eu até falei no intervalo, a gente não pode deixar eles gostarem do jogo, porque eles têm uma transição. Uma grande virtude do Sergipe é quando você sai para atacar, eles roubam a bola, te pegam desorganizado, eles têm uma transição muito boa, eles atacam bem o espaço. E ali, no primeiro tempo, a gente buscou 1-0, né, logo no início, e o Totti tomou o amarelo muito cedo, correto? Então, assim, eu já levei os pênaltis ali. Claro que eu queria levar a vitória, tanto que a gente fez o 2 e jogar um para fazer o 2 até o 3. Você lembra quando a gente faz o 2-1, nós temos um ataque que o Thiaguinho cruza, o Ariel ia fazer, eu não sei quem, no segundo pau sozinho o zagueiro tirou. A gente ia ampliar para 3-1. E a gente pega uma equipe boa, que tem organização, uma equipe que nos traz trabalho, né? Mas eu gostei muito da nossa marcação alta, nossa marcação encaixada, e a gente muito participativo nesse perde-pressiona, deixando eles a todo momento afastados. O pior momento da gente no jogo foi quando ele botou o extremo esquerdo, muito veloz, e o Totti estava amarelo, e eu tinha já o Balotelli e o Gabriel cansado. Então eu tive que segurar mais as últimas substituições, porque o Totti não aguentaria talvez 90 minutos, eu tinha já a informação do Galhardo, que ele já estava cansando, e do próprio Balotelli. Então eu tinha 2 substituições para 3 jogadores, e aí eu tinha que, como se diz, aguardar mais um pouquinho disso do tempo. Aí o que eu fiz? Eu baixei um pouquinho a marcação-pressão, procurei proteger um pouco o Totti, tanto que o gol sai nessa escapada do extremo pelo lado esquerdo, e aí depois até a entrada do Favela foi para eu colocar um cara mais oxigenado, para cobrir o Totti, e depois eu botei o Yuri para proteger esse lado direito, aonde a única possibilidade que eles tinham de fazer gol era esse lado esquerdo dele. Aí a gente protegeu, equilibrou, tiramos a transição deles. Mas realmente é uma equipe que se a gente não tivesse num dia organizado e inspirado, nos trazia muita dor de cabeça. Sim, claro, fica à vontade. O que chamou a atenção nossa é que você hoje escolheu a camisa, que é um padrão de jogo, né, do Santa Cruz. Não é muito comum a gente ver o treinador com um padrão, claro que não é padrão utilizado hoje. Como foi essa escolha? Por que você escolheu? Porque eu queria jogar com os jogadores. Vestir a camisa, o manto do Santa Cruz. Eu queria ter esse sentimento na beira do campo. Eu queria ali colaborar o máximo possível. Eu não posso entrar no... Teve uma bola que o cara roubou pela esquerda ali, que eu quase dei um carrinho nele ali, e eu torcendo pra bola sair ali, eu pisando assim. É esse sentimento que eu queria ter quando eu escolhi a camisa. Eu até tinha escolhido a branca, mas eu vi que a gente ia jogar de branca, aí eu fui, porque, cara, é um orgulho muito grande vestir a camisa do Santa Cruz. Eu queria vivenciar esse calor de dentro do campo. E eu acho que eu não posso entrar em campo, mas eu posso vestir o manto e estar junto com eles ali em alma, em espírito, né? Para que a gente possa ser ali o 13º jogador, porque o 12º é o nosso torcedor. Parabéns, que venha o Altos, e agora esperar a CBF marcar a partida. Esse jogo estava previsto para acontecer numa segunda-feira, mas logicamente que a CBF vai confirmar essa data, o horário também. O Santa, lógico que não quer jogar numa segunda-feira, quer jogar ou num sábado ou num domingo, para dar público, né? Para dar renda. Parabéns, tricolores, e tá só começando. Mais um mata-mata pela frente, que venha o Altos. Tchau, galera!